De volta com o programa No Mundo do Trabalho. A gente está programa ao vivo, né? Estávamos aqui no intervalo aproveitando para colocar a conversa em dia, né? Agora com Cláudio Almeida Neto, coaching, em falar sobre metas de 2015. Como é que é isso? Mais uma vez, muito obrigada. É sempre muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, Rita, por essa oportunidade de oferecer às pessoas, né, a oportunidade de buscar o seu caminho, por exemplo, no nosso caso aqui, para 2015, né? E a pergunta é, vamos fazer as mesmas coisas para ter os mesmos resultados ou vamos fazer coisas diferentes para alcançar novos resultados, aqueles resultados esperados por nós efetivamente, né? E tudo a ver com o que o Sérgio Raggio estava conversando conosco no primeiro e segundo bloco, não é isso? Eu fiquei muito feliz porque, assim, a nossa conversa vai ser totalmente convergente, né? A gente vai agora nesse momento, colocar, assim, uma série de oportunidades que esse aprendizado com o Sérgio, né, nos ofereceu também. Fala conosco. Se a gente vai falar em meta, a gente tem que falar em planejamento. Se falar em planejamento, tem que falar em plano de ação. É verdade. E aí primeiro eu vou dizer o seguinte, eu vou falar uma frase aqui de Walt Disney, que ele colocou no filme, naquele desenho animado, Alice no País das Maravilhas, em 51. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é preciso identificar a tua meta. Você tem que estar com ela na tua frente. Porque a nossa vida não quebra-cabeças, né? Então, para montar a figura, você tem que saber qual é a foto. E são vários Cláudios, várias Ritas, né? Tem a mãe, a dona de casa, a profissional, a professora, né? Então... Nossos papéis sociais, né? Os papéis sociais. Então, assim, qual é aquele sonho para você mais relevante nesse momento? O que efetivamente você quer para você em 2015, por exemplo? Então, a partir daí, você tem que traçar o teu alvo, né? Como disse o professor Sérgio, a gente tem que saber qual é o alvo para saber o seguinte, como é que eu vou chegar lá? Quais são os passos que eu vou ter que cumprir para alcançar a minha meta? Mas não basta só querer, tem que fazer por onde, né? Quais são os meus recursos, se eu preciso de parceiros, se eu preciso de ajuda, como é que eu faço isso? E se a meta, ela é realista, né? A gente já falou sobre isso daqui. Não adianta eu pensar numa meta para 2015... muito longe da minha realidade, que eu vou poder alcançar. É isso, Cláudio? É mais ou menos assim, porque eu preciso entender quais são as habilidades que eu possuo, quais são os recursos que eu possuo para poder alcançar a minha meta. Na verdade, se eu não tenho habilidade, eu tenho que construí-las. Se eu não tenho recursos, eu tenho que arranjar parceiros. Então, funciona assim. A metodologia para alcançar depende do planejamento que você vai fazer para o passo a passo do alcance da meta. Não adianta a gente pensar agora, fim de ano, todo mundo pensando na mega da virada, porque se a mega da virada não acontecer, minha meta para 2015... É aí que eu digo, né? Não tem vitória sem dor. Né? Até para ficar rico, na loteria, dá trabalho. Né? Então, quem acha que vai conseguir fazer alguma coisa sem ter um sacrifício, um esforço, está enganado. Né? Eu queria desconstruir até um ditado antigo, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu espero não chocar as pessoas, mas isso não é verdade. Só tem um caminho, Maomé ir à montanha. A montanha não irá a Maomé. Então, se você quer alguma coisa, você tem que perseguir o teu objetivo. Você tem que fazer por onde alcançar. Ficar sentado esperando, eu te garanto que não acontece nada. E aí, como é que a gente pensa, então, em estratégia? Como é que se desenvolve uma estratégia dentro de um plano de ação? Na verdade é o seguinte, se eu tenho o meu planejamento, né, eu sei que eu preciso de recursos, eu preciso de habilidades, eu tenho que ver o seguinte, como é que eu consigo isso? Se eu já possuo, eu desenvolvo. Se eu não possuo, eu vou buscar parceria, aprendizado para poder desenvolver. Se eu tenho, por exemplo, um interesse em algum tipo de recurso que eu não possuo, eu tenho que buscar quem vai me ajudar com isso. E aí vem um detalhe, a tua meta, se depende só de você, você tem um procedimento. Só não acontece se você não quiser. Agora, se você depende de alguém para ajudar você a alcançar a meta, o teu plano no quesito tempo, a data de alcançar, você pode ter que alterar isso. Por quê? Nem sempre o recurso que você tem do outro está tão disponível assim. Aí você faz o seguinte, ou você convence a pessoa para te ajudar, ou você muda de pessoa. Por exemplo, né, se for o caso de uma pessoa que vai te ajudar. Então, essa estratégia é que tem que estar bem definida na tua cabeça, para você não perder tempo para alcançar o teu objetivo. Porque objetivo, meta,
tem que ter prazo. Você não pode ficar procrastinando, né? O vulgar empurrar com a barriga, não tem como. Ou você toma atitude, faz e se mexe, sai do teu estado atual, o teu estado desejado, o teu estado futuro, né? O teu alvo, né? Como disse o professor Raj, e a gente alcança a meta. Então, o que você tem que fazer é começar a agir. Isso dentro de uma maneira organizada, não é isso? Isso, porque as pessoas falam de falta de tempo. Eu digo o seguinte, o tempo não é problema, o problema é a organização do seu tempo. Se você tem foco, tem objetivo e tem organização, o teu tempo é igual ao meu tempo. O minuto são os mesmos 60 segundos, o seu e o meu. Então o que falta para a gente alcançar o objetivo é organizar como usar o tempo e fazer coisas que efetivamente me levem para a minha meta. Se eu vou tomar uma atitude que desvia do meu caminho, eu estou perdendo tempo. O tempo está sendo disperso para uma coisa que eu não vou usar para o meu objetivo. Então é muito importante a organização do tempo. O Sérgio Raj estava falando aqui conosco nos 2 primeiros blocos que essa questão do arqueiro, essa questão de você trabalhar nas empresas, passa por um momento de reflexão da sua vida, não é isso? Nesse processo do coach, você acha que isso também acontece? É fundamental, né? Porque eu tenho, e como disse o Sérgio Raj, o autoconhecimento ele é fundamental. Porque se eu não me conheço, eu não sei quais são os meus talentos, quais são as minhas atitudes que eu preciso pôr em prática. E se eu já me conheço, eu sei quais eu vou utilizar, né, de forma a melhorar a performance, de forma a potencializar os meus talentos. E ter talento para alcançar um objetivo é muito importante, porque isso poupa meu tempo. Então, se eu tenho autoconhecimento, se eu sei quem eu sou, se eu tenho perfeito domínio sobre os meus talentos, se eu conheço os meus valores, isso é muito importante. Né? Porque não adianta você querer fazer uma coisa que vai de encontro ao teu valor. Isso não vai ser bom para você. E aí vem aquelas doenças, né, que o Sérgio Raj falou, você está insatisfeito de você criar no teu organismo, né, na tua mente principalmente, pensamentos não produtivos, que incomodam, que dão úlcera, não sei o quê. Aquela coisa, eu não tenho tempo, isso. Não estou conseguindo atingir, quando na realidade a gente também tem uma coisa de auto-boicote, pode falar assim? Sim, sim. A sabotagem, né? Isso. E o crítico é muito violento nisso, o sabotador crítico ele é muito violento, porque a gente critica a nós mesmos, critica o outro e critica o ambiente. Né? Então a gente precisa olhar para isso. E o que a gente tem que dizer é o seguinte, não eu não consigo, eu não posso, tem que dizer assim, eu não quero. Se você não quer fazer, assuma esse compromisso com você mesmo. Agora, não bota a culpa no outro, não diz que não tem tempo, não diz que não pode, porque isso... Que não tem os recursos disponíveis, satisfatórios. É isso. A pessoa começa a criar desculpas, não para você, mas para ela mesma. Né? Então, eu estou me desculpando, estou me justificando para dizer assim, eu não fiz porque eu não queria de verdade. E isso libera também uma energia, né? Não quero. Isso. Pô, você fica até melhor, né? Em paz consigo mesmo, né? Você falou a verdade. E foi uma decisão também, isso, né? Eu não quero fazer isso para minha vida, eu não quero isso. Então eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. E eu posso escolher qual caminho eu vou tomar. Baseado nos meus valores, enfim. Nos por aí, não é isso? Nos seus talentos e principalmente na fotografia do teu objetivo. Tem que saber para onde é que vai para descobrir qual é o caminho para chegar lá. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, agora conversando com o coach Cláudio Almeida Neto. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.